Olá, meus amados, minhas amadas, meus queridos, minhas queridas, que nos acompanham nas nossas aulas de Direito. Especialmente agora no nosso curso preparatório para o exame da ordem da segunda fase em Direito Penal. Então, nós, na nossa sexta aula, nós finalizamos o tópico que trata da ação penal pública. Nossa aula de hoje, que será a nossa sétima aula, iniciaremos com o tópico 5 do nosso curso, que vem a tratar dos recursos. Antes de iniciarmos a aula, eu gostaria de pedir àqueles que nos acompanham, que nos assistem, que assistem às nossas aulas, que fizessem sua inscrição, que deixasse seu like e que fizesse comentários. Me ajudem a ajudar vocês. Tá? Então, o nosso curso é especialmente para aqueles que irão fazer o exame da ordem, segunda fase em Direito Penal. Tá? Então, vou procurar sintetizar ao máximo, mas de uma compreensão simples, para que você possa entender como fazer a peça. Tá? Iniciemos, sim, voltando. Quem ainda não se inscreveu e quer ver as aulas anteriores, é só se inscrever no canal, que lá está todas as aulas, inclusive de Direito Penal, que eu estou concluindo todo o Direito Penal, desde o parágrafo primeiro ao último, o 300 e pouco. Bom, iniciemos com o recurso em sentido estrito. O recurso em sentido estrito está previsto no capítulo 2 do CPP e suas hipóteses de cabimento se encontram de modo taxativo no artigo 581. O referendo recurso, em seu rol taxativo, ele tem como finalidade combater decisões interlocutórias que possibilitam ao juiz recorrido uma nova apreciação da questão e, não havendo o juízo de retratação, deva remeter para julgamento na segunda instância. O recurso, em sentido estrito, como eu falei, está no rol taxativo do CPP, por isso disse que se trata de um rol taxativo, é porque ele tem ali as hipóteses de cabimento, razão pela qual não é possível equipará-lo ao agravo de instrumento em processo civil e, a partir daí, compreender que pode ser manejado contra qualquer decisão incidental no processo. É importante frisar que o réis, ele se dirige somente contra decisão do juiz singular. Ele nunca deve ser interposto contra decisões de órgãos colegiados dos tribunais ou decisão monocrática de relator em processo. Ainda assim, não é cabível res da decisão que receber, que acolher a denúncia, o que não obsta que a defesa impetre ordem de habeas corpus, objetivando o trancamento do processo quando existir, evidentemente, constrangimento ilegal. O seu cabimento não só se dá nos casos previstos do artigo 581 ao 592 do CPP. E o seu rol taxativo está previsto no 581. Cabe observar que, de algumas decisões que não consta no artigo 581, não comporta mais o res, e sim é cabível agravo em execução. Como, por exemplo, primeiro, a concessão negativa ou revogação da suspensão condicional da pena, inciso 11. No caso de a concessão, se der a sentença condenatória, cabe a apelação. Da concessão negativa ou revogação do livramento condicional da pena, inciso 12, cabe recurso de agravo. Da decisão sobre unificação de penas, inciso 17, cabe recurso de agravo.
Das decisões relativas à medida de segurança, inciso 19, 20, 21, 22 e 23, cabe recurso de agravo. Da conversão de multa em detenção ou prisão simples, no inciso 24, cabe recurso de agravo em execução. Das hipóteses de cabimento, nós falamos que tem o rol taxativo no 581, e as hipóteses de cabimento são previstas no inciso 1 do CPP, cabe do não recebimento da denúncia ou queixa, é o 581, inciso 1, cabe res da decisão que não receber a denúncia ou a queixa. As causas de rejeição da peça acusatória estão listadas realmente lá no 395 do CPP, quais sejam: quando for manifestadamente inepta, faltar pressupostos processuais ou condição para o exercício da ação penal e faltar justa causa para o exercício da ação penal. Da decisão que não receber as contrarrazões contra a decisão de não recebimento ou rejeição da denúncia ou queixa, o STF afirmou entendimento através da súmula 707, tendo entendimento no sentido de que, abre aspas, constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação do defensor dativo, fecha aspas. Quando conclui para a incompetência do juiz, artigo 591, inciso 2, cabe res dessa decisão que conclui a incompetência do juiz, no caso de que o juiz decline de ofício a sua competência, ambas as partes estão legitimadas a interpor res, provocando acerca da sua incompetência no curso do processo penal. O recurso cabível contra decisão que concluir pela incompetência do juiz também será o res. Também é cabível res contra decisão que, no procedimento do tribunal do júri, desclassifica o crime doloso contra a vida para outro que não seja. Ou seja, o juiz que sumariamente concluiu de ofício pela incompetência do juízo do júri, desclassificando a infração penal, conclui pela incompetência, razão pela qual cabe o res. Nos casos em que julgar procedente, as exceções, salvo a de suspeição, artigo 581, inciso 3, é cabível res das decisões que julgam procedentes às exceções, exceto as decisões que hoje julgadas procedentes à execução de suspeição, né? Tá? São 5 as exceções previstas no artigo 95 do CPP. A incompetência do juízo, a litispendência da coisa julgada, a litispendência, a coisa julgada, a ilegitimidade de parte e suspeição. Além destas, também podem ser arguídas, por meio de exceção, o impedimento, uma vez que o artigo 112 do CPP dispõe que a este se aplicam as disposições pertinentes à execução de suspeição. Em resumo, rejeitada as exceções de ilegitimidade de parte, incompetência do juízo, litispendência ou coisa julgada, a decisão é irrecorrível. Dos casos em que pronunciar o réu, artigo 581, inciso 4º, caberá a ré dessa decisão de pronúncia. No procedimento dos crimes dolosos contra a vida, vencida a fase instrutória, sobrevém o momento do qual deverá o juiz decidir se admite ou não a acusação. Aquela acusação é realizada contra o réu na denúncia. Se nela estão presentes os indícios de autoria, a prova da materialidade do fato, se o agressor agiu com dolo de matar, no caso,
Essas situações não permitem que o magistrado absolvam desde logo o réu. Deverá o magistrado ele pronunciar o réu, de acordo com o artigo 413 do CPP. O que importa é admitir a acusação feita na exordial. Vale lembrar que antes da lei 11.689 de 2008, a pronúncia também estava sujeita ao rés. E com as mudanças produzidas pela a referida lei, o recurso adequado contra a impronúncia passou a ser decisão de absolvição sumária, anteriormente que era impugnável mediante o rés. O artigo 581 do CPP ele foi revogado. E hoje o recurso adequado é o recurso de apelação previsto no artigo 416 do CPP. A hipótese de interposição de rés da pronúncia não gera efeito suspensivo. Ou seja, não suspende eventual prisão preventiva que tenha sido decretada por ocasião da pronúncia, tá? Porém, o réis tem o condão de suspender o julgamento, de acordo com o artigo 584, parágrafo 2º do CPP. Os autos do processo de crime doloso contra a vida serão encaminhados ao presidente do tribunal e somente serão encaminhados ao presidente do tribunal somente quando preclusa a decisão de pronúncia, de acordo com o artigo 521 caput. Portanto, diante da interposição do réis contra a pronúncia, não é possível nem o início da preparação do processo para o julgamento em plenário. Das situações em que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar idônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante, previsto no artigo 581, inciso 5 do CPP. A concessão da fiança diz respeito à decisão judicial que, verificando a presença de pressupostos legais, concede liberdade provisória ao agente, mediante ali o pagamento da fiança. Caso contrário, o juiz, se convencer de que o acusado não preenche os requisitos para a concessão de fiança, ele deve ser negado. A fiança deve ser negada. O arbitramento da fiança é o valor fixado pelo juiz a título de fiança, referente ao quanto estabelecido no artigo 325 do CPP. Cabe também, contra a decisão que indeferir requerimento de prisão preventiva, na hipótese da decretação, frisa-se decretação, tá? Quando for decretada, certo? Não é decisão. Decisão é uma coisa, decretação é outra. De prisão preventiva, decretação de prisão preventiva ou de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão, segundo o CPP, não haverá recurso. Não obstante, pode-se impetrar ordem de habeas corpus. Nos casos em que julgar quebrada a fiança ou pedido ou perdido seu valor, 581, inciso 7. Quando quebrada a fiança, situação que é uma situação desfavorável ao réu, certo? Tais como quando a fiança descumpre quando o afiançado ele descumpre as obrigações legais pertinentes à fiança concedida. Está lá no artigo 327 e 328 do CPP. Quais sejam o comparecimento a todos os atos do inquérito ou processo, sempre que chamado, não mudar de residência sem prévia comunicação à autoridade respectiva e não se afastar de sua residência por mais de 8 dias sem comunicar à polícia ou ao juiz ou ao juízo. Também ocorrerá o quebramento quando configurada as hipóteses previstas no artigo 341 do CPP, estabelecendo que
se reputará quebrada a fiança quando o afiançado regularmente intimado para os atos do processo deixar de comparecer sem motivo ou justa causa, ou quando deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do processo, ou quando descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança, ou quando resistir injustificadamente à ordem judicial e praticar nova infração penal dolosa. Também quando houver o quebramento da fiança que implique em obrigação de recolhimento à prisão, mas pode, para isso, pode ser impetrado habeas corpus, né? Das decisões que decretar a prescrição ou julgar de mérito sem absolver ou condenar o réu, será cabível. Tá? Certo? Está lá previsto no 581, inciso 8, né? Que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. Por se tratar de uma sentença terminativa de mérito, sem absolver ou condenar o réu, será cabível res quando a extinção da punibilidade se der fora da sentença condenatória e alheia ao juízo das execuções criminais prevista no artigo 581, inciso 8 do CPP. O exemplo é a extinção da punibilidade no curso do processo em fase da prescrição do crime, o artigo 107, inciso 4 do Código Penal. As causas instintivas de punibilidade encontram-se no artigo 107 do Código Penal, que tem um rol exemplificativo. Esse rol não é taxativo, devendo ser incluído outras causas previstas na lei penal, comum ou especial, tais como o decurso de prazo, da SUSIS, da suspensão condicional do processo e do livramento condicional. Cabe salientar que, muito embora parte da doutrina defenda a possibilidade de recurso de apelação, no caso de absolvição sumária, pela extinção da punibilidade, previsto no artigo 387, inciso 4, cabe recurso de apelação. O res, ele é cabível quando declarada a extinção da punibilidade e simplesmente absolver o réu. Quando a decisão for proferida no curso da execução criminal, o recurso cabível será o agravo da execução previsto no artigo 197 da Lei de Execução Penal. Nos casos que indeferiu o pedido de conhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva de punibilidade, artigo 581, inciso 9 do CPP, negada a extinção da punibilidade, o processo seguirá seu curso normal, por tratar-se de decisão interlocutória. Caberá res dessa forma, Desta forma, o res deve ser interposto de forma residual, ou seja, quando a decisão não ocorrer na própria sentença condenatória. Nestes casos, cabe apelação. Ou em sede de execução criminal, que é quando será cabível o agravo em execução, né? Também é admitido, segundo o CPP, interpor res contra a decisão quem deferir o pedido de reconhecimento de prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade. Porém, nada vai impedir, nada impede que a defesa utilize contra a mesma decisão o habeas corpus, nos termos do artigo 648, inciso 7º do CPP, por revelar ser o habeas corpus um instrumento célere e que vai cessar eventuais constrangimentos à liberdade da locomoção do acusado, né?
das decisões que conceder ou negar a ordem de habeas corpus previsto no 581, inciso 10 do CPP. O referido dispositivo se refere à decisão do juiz da primeira instância, porque é admissível a interposição do réis contra a decisão de juiz da primeira instância, que concedeu ou negar o habeas corpus. Vale lembrar também que a eventual concessão da ordem do HC pelo juiz de primeiro grau está submetido ao relaxamento necessário previsto no artigo 574, inciso 1 do CPP. Ademais, o réis interposto contra a decisão concessiva da ordem de habeas corpus pode ser interposto pelo Ministério Público, pelo querelante e pelo assistente da acusação. Quanto ao assistente da acusação, a sua intervenção ela está restrita à fase processual. Apesar da hipótese de réis do CPP, a defesa ela pode utilizar contra a mesma decisão o habeas corpus previsto lá no artigo 648. Vamos agora para as decisões que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena, artigo 581, inciso 11 do CPP. Quanto à suspensão condicional da pena, o subsídio, o réis está tacitamente revogado, pois se concedida ou negada a suspensão condicional da pena, em sede de sentença condenatória, o recurso adequado será o de apelação, caso ocorra na fase de execução penal, ou seja, pós-sentença, por conta do que está previsto no artigo 197 da Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 84. O recurso adequado é o agravo, que é o recurso utilizado para a impugnação de todas as decisões proferidas pelo juiz da execução. Além disso, se a SUSIS for concedido ou negado, na sentença caberá a apelação conforme dispõe o 593, parágrafo 4º. Das decisões que conceder, negar ou revogar livramento condicional, artigo 581, inciso 12 do CPP. Tal inciso foi tacitamente revogado pela Lei de Execução Penal 7.210. Isso porque, exigindo o livramento condicional, o cumprimento de um mínimo de pena, é evidente que somente pode ser liberado pelo juiz da execução, sendo, portanto, o agravo, o 197 da LEP, o recurso cabível, independentemente de se tratar de instituto previsto no Código Penal e de sua caracterização como um instituto de direito material. Nos casos em que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte, 581, inciso 13 do CPP. A decisão nesses casos é interlocutória, portanto é cabível a interposição do réis, em face da decisão que anular o processo de instrução criminal, no todo ou em parte. Deve-se ressaltar que a expressão instrução criminal, ela deve ser interpretada no sentido amplo, no sentido da fase judicial. O presente inciso, ele disciplina o cabimento do réis somente contra a decisão que anular o processo, no todo ou em parte. Desse modo, se houver indeferimento do pedido de anulação do processo, o inconformismo das partes pode dar-se por meio de preliminar, de futura apelação, habeas corpus, mandado de segurança, ou até mesmo
de correição parcial, dependendo do caso concreto, né? É importante notar que, se for nulidade relativa, esta deve ter sido arguída oportunamente sob pena de se dar, de já ter se operado a preclusão, né? Dos casos em que incluir jurados na listas, jurado na lista geral ou desta o excluir, artigo 581, inciso 4, né? 14. O referido dispositivo se refere à imparcialidade na informação da lista de jurados, que deve ser de conhecimento geral, obedecendo o que prevê o artigo 426 do CPP. Portanto, é cabível res quando contra a decisão que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir. O artigo 426 do CPP, ele disciplina que a lista geral dos jurados, certo, deva, com a indicação das correspondentes profissões, e que será publicado pela imprensa até 10 dias, até o dia 10 de outubro de cada ano, e divulgada em editais afixados à porta do tribunal, do júri, juntamente com a lista, e serão transcritas de acordo com o artigo 436 a 446 do CPP. Segundo o parágrafo 1º do artigo 436, na listas, esta lista ela poderá ser alterada de ofício ou mediante reclamação de qualquer do povo ao juiz presidente até o dia 10 de novembro, data da sua publicação definitiva. Nesse sentido, o artigo 426, no seu parágrafo 1º do CPP, com redação determinada pela Lei 11.689 de 2008, passou a prever instrumentos específicos para impugnação da lista geral dos jurados até o dia 10 de novembro. Portanto, cabível o res contra a lista geral dos jurados. Só que, no caso do inciso 14, a interposição é feita no prazo de 20 dias, cabendo o seu julgamento ao desembargador presidente do tribunal, de acordo com o artigo 582, parágrafo único, e 586, parágrafo único, ambos do CPP. Das decisões que denegar a apelação ou a julgar deserta, artigo 581, 15. Via de regra, o recurso correto contra a decisão denegatória de recurso interposto ou impeditiva de sua expedição é a carta testemunhal. Trata-se de uma exceção, essa positividade do artigo, certo? O 581, inciso 15, contra decisão que denegar a apelação ou a julgar deserto, porque aí é cabível res. Ocorre a denegação da apelação quando se verificar a ausência dos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, apesar de haver duplo juízo de admissibilidade pelo juiz ACO e pelo juiz adquem. Tal hipótese de cabimento de res destina-se somente à impugnação da denegação da apelação pelo juízo de primeira instância, juiz ACO, pois o res dirige somente contra a decisão do juiz singular, nunca contra decisões de órgãos colegiados ou decisões monocráticas do relator. Note-se que o recurso não se volta contra a sentença apelada, mas exclusivamente contra o despacho que negou o segmento da apelação. Fiquemos por aqui, já estamos com 30 minutos de aula. Para que não fique cansativo, nós vamos finalizar aqui. E em nossa 8ª aula, nós daremos continuidade com o recurso em sentido distrito, finalizando, e aí passaremos a tratar dos recursos de apelação. Obrigado a todos, espero ter contribuído com todos vocês e
quero aqui externar o meu desejo de que todos aqueles que irão fazer a prova passem. Tá? Um forte abraço e aguardo todos na próxima aula.